Oi, gente. E aí? O que vocês estão fazendo? Já arrumaram a coruja de vocês? Já arrumaram o material, as poções mágicas e tudo mais? Estão sem esquecer nada? Sabe uma coisa que vocês não podem esquecer? É a varinha. A varinha é uma das utensílios ali, é uma das coisas mais importantes que um bruxo deve ter. E, como já se diz, né? Como diz o velho ditado, você não escolhe a varinha, é ela que te escolhe. Então, assim, ó, as varinhas dos bruxos, elas são feitas de um material, né, de uma madeira, e elas têm um núcleo, tá? E tem várias maneiras e formatos e tamanhos também para essas varinhas, tá? O que eu coloquei aqui para vocês entenderem, para daí então vocês escolherem a varinha de vocês. Com o tempo, a varinha ela vai adquirindo os poderes do bruxo e o bruxo vai adquirindo os poderes da varinha. É uma troca, tá? O que acontece? Uma característica muito marcante para a escolha da varinha é a personalidade do bruxo. O que acontece? Ela tem que ser parecida, então, a personalidade do bruxo com a personalidade da varinha. Então, tem um porquê de ser escolhido. Tanto que não é o bruxo que escolhe, é meio que assim um contato Tinder, sabe? Deu match, é almas gêmeas. O tamanho também ele é muito importante. Alguns artesãos de varinha dizem que o tamanho da varinha tem de ser de acordo com o tamanho do seu dono. Um dos melhores exemplos é o Emerald, né, que tem uma varinha pequena como ela. Já o Hagrid, que é aquele gigante ali, gigante não, né, mas ele é enorme, enorme, ele tem uma varinha bem grande. Antes de ver, então, gente, quais as principais varinhas dos bruxos da saga, é bom lembrar que o bruxo não escolhe a varinha, mas é a varinha que escolhe. E isso a gente aprendeu com o Sr. Olivaras, né, o mais respeitado fabricante de varinhas do mundo mágico. Vamos lá. Aí, a partir da apresentação que eu tô fazendo das varinhas para vocês, eu quero que vocês também fiquem pensando na de vocês, com qual personagem vocês mais se identificam. A do Harry Potter, ela é feita de azevinho, ela possui 28 centímetros e o miolo dela é de pena de fênix e ela é bem maleável. A varinha da Hermione, ela é feita de videira, tá? Da madeira videira, ela tem 27 centímetros e o núcleo dela é de fibra de coração de dragão. A varinha do Ron Weasley, né? A sua primeira varinha, depois ele teve outra porque quebrou, mas a primeira varinha, então, que ele herdou do irmão mais velho dele, ela tem 30,48 centímetros. E ela é feita de ash e tinha um núcleo de pelo de unicórnio. A varinha do Voldemort, né, que antes o nome dele era Tom Riddle, né, ele tem uma varinha de teixo, tem 34 centímetros e o núcleo é de pena de fênix, o mesmo núcleo do Harry Potter, tá? A varinha das varinhas, então, que foi do conto que a gente leu na semana passada, que foi a Morte que desenvolveu, então, ela possui o comprimento de 38,1 centímetros com um núcleo de pelo de cauda de testralho, que é uma substância complicada apenas para assistentes que dominam a morte podem controlar. Segundo o conto dos três irmãos, então. E a varinha ela é uma das 3 relíquias da morte e já teve vários donos. Teve, então, o Antigo, o Gregorovitch, o Gellert, o Dumbledore, depois passou pelo Voldemort e daí o Harry Potter pegou e também ele destruiu a varinha. Gente, da escritora, então, de Harry Potter, você pode fazer a magia não focalizada e descontrolada sem uma varinha, mas precisa de uma para fazer feitiços realmente bons, tá? Então, vocês precisam fazer feitiços bons na vida de vocês, nessas atividades, para que dê tudo certo. Mas para isso eu quero que vocês escolham a varinha de vocês. E eu coloquei ali os tipos de madeira utilizados, né? E o núcleo dessa varinha. Aí embaixo vocês vão me responder qual é a madeira da varinha de vocês, qual é o núcleo que ela tem e qual é o tamanho aí que ela tem, certo? Considerando as características que vocês têm, não esqueça, tá? É uma curiosidade de Harry Potter, eu acho muito interessante, que eu mais queria ter assim, por favor, Victor, shh! Daí o Victor nem ia falar,
sabe? Aqueles negócios assim. Gente, nossa, acho o máximo. Me chamem para trabalhar lá, por favor. Enfim, me mostrem as características de vocês a partir dela. Fizemos a leitura, fizemos relação de texto, né? Fizemos intertextualidade entre o livro, o texto e o conto dos três irmãos. E agora a gente vê a questão da regência verbal e nominal, que tem muito a ver com complemento nominal, certo? O que acontece? A regência verbal e nominal, a regência verbal, como o próprio nome diz, se refere ao verbo, e a regência nominal se refere ao nome. É o que acontece. É aquilo que complementa ou o nome, né? Então é o termo regente, digamos, regência verbal. O termo regente é o verbo, o termo regido é o complemento verbal. Daí, na regência nominal, lembra que a gente estava vendo o complemento nominal? Estava completando o nome. Então, o nome seria o termo regente e o termo regido seria o que está completando esse nome. É só uma nomenclatura a mais pra gente aprender, certo? Então, eu coloquei ali um exemplo de regência verbal. Eu comi pizza ontem. Ó, o verbo comi é o termo regente. O termo regido, o quê? Pizza ontem, né? Então, é o complemento, é a resposta desse verbo. Por isso, termo regido. Então, isso é uma regência verbal. E a regência nominal, eu tenho interesse. Interesse em quê? Nas atividades. Então, eu tenho interesse, é o termo regente, aí é um complemento nominal também, né? E a resposta desse nome se chama o termo regido, tá, gente? Por que a gente precisa saber isso? Muitas vezes pra gente conseguir identificar o próprio complemento nominal, né? Isso tá fazendo a pergunta e agora eu preciso saber a resposta. Quando a gente viu também transitividade verbal, eu identificava o verbo, identificava a resposta, automaticamente eu estava identificando o termo regente e o termo regido, certo? E aí eu coloquei vários exemplos, então, de regência verbal com preposição e as regências nominais com preposição. Sou favorável a que a gente coma pizza uma vez por semana. Sou intolerante com desrespeito. Agradar a todos, né? Então, tem aí exemplos que são verbos que necessitam da preposição, são nomes, substantivos, adjetivos que necessitam de uma preposição para então ser ligados ao seu complemento, tá? Isso é regência. O que vocês precisam saber? Quem está regendo, né? Quem é o, digamos, o dono ali, o mandante? E quem está sendo regido, ou seja, quem está obedecendo, só respondendo o nome ou o verbo, tá? Isso é a primeira coisa que vocês têm que identificar na frase sobre regência verbal. Certo, meus amores? Certo, meus bruxos? Continuem com a bruxaria. Por favor, façam muita magia para que esse plano venha completinho para minhas mãos. Beijão!